Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Tela Mix, o seu programa sobre séries, televisão, filmes, por que não? E também em várias telas, como o próprio nome do programa diz, Tela Mix é uma mistura de telas, onde você pode ver esses conteúdos na televisão, em Netflix, Amazon, pelo tablet, pelo celular, e é isso que a gente quer, que você tenha maior oportunidade de ver, e aqui a gente vai conversar sobre filmes selecionados e séries selecionadas, vou trazer sempre um convidado aqui para conversar comigo e também dar sugestões para vocês de filmes e séries para assistir. Por falar em convidado, eu estou aqui hoje com a Ariadne, e a Ariadne é estudante de jornalismo, né, se interessa bastante por cinema, inclusive participa de um programa de rádio sobre cinema, né, lá na Rádio Uninter, né, onde eu também tenho um programa, mas não é do meu programa de rádio. A Ariadne participa lá de um programa chamado Claquete, muito bem. Passa toda segunda-feira, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde lá pela Rádio Uninter, né? Você pode acessar por uninter.com/rádio. Lá você encontra esse programa que a Ariadne falou e também o meu programa de rádio, caso você queira, chamado Soundtrack, que é um programa sobre trilha sonora de filmes e séries, que passa todas as terças-feiras às 18h30 no mesmo endereço, uninter.com/rádio, e é um programa em inglês, tem esse diferencial, mas mesmo que você não saiba muito de inglês, curte lá comigo as músicas que eu toco, então estou fazendo esse convite já para você também. E a Ariadne está aqui hoje comigo para também falar sobre o filme de hoje, que se chama Yesterday, que é um filme que foi lançado recentemente e que ele tem um diferencial que ele usa as músicas dos Beatles para tocar durante a sua trilha. E não é só a trilha sonora que é dos Beatles, a história inteira é composta, né, é narrada graças às músicas dos Beatles, porque elas têm tudo a ver com o filme. Vou falar um pouquinho para vocês a sinopse, até para você se localizar caso você não tenha assistido e talvez até criar um interesse em você de vir e assistir o filme, mesmo depois da gente ter falado sobre ele no programa de hoje. Acompanhe aí comigo. Que após sofrer um acidente, o cantor e compositor fracassado Jack, que é interpretado por Himesh Patel, acorda numa estranha realidade, na qual ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas dos seus ídolos, ele passa de um funcionário comum de um hipermercado a ser reconhecido pelo seu talento. O filme é lançado pela Universal Pictures e ele teve um custo total de aproximadamente 26 milhões de dólares, sendo que 10 milhões desses 26 foram destinados somente para pagamento de direitos autorais do uso das músicas dos Beatles. Mas, até o momento, ele arrecadou mais de 70 milhões de dólares e ele foi lançado recentemente. Então você vê que foi um bom investimento para o estúdio, que gastou 26 para fazer os filmes, 10 para pagar os direitos autorais, né, das músicas dos Beatles e arrecadou até o momento 70 milhões de dólares. Agora você fica aí comigo para assistir o trailer de Yesterday. This was my last gig. If it has happened by now, it's like a miracle. Miracles happen. What happened? Electricity flicked off all over the world. Yesterday, Ellie bought you a present. all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo, the Beatles. No. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. Do you genuinely not know who the Beatles are? Genuinely. Then I'm in a really, really, really complicated situation. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Sorry, I'm just listening to Jack's new song. What's this one called? Leave it be. Let it be. Well, rock on, Jack. Oh yeah, I'll tell you something. Hi.
We should talk. See, we pay and you write songs, and then you make a ton of money. And then we take most of it. The one, the only, Jack Mallet! We would like you to write something right now. Something in the way she moves No one's ever written this many great songs. How do you do it? attracts me like no other lover. Sometimes it feels like someone else has written all the songs. Hey Jude, I've been waiting half my life for you to wake up and love me. But I'm a school teacher and you are the world's greatest singer-songwriter. I'm not. Except for you are. It's gonna be the greatest album of all time. I've got two men who claim that the songs are theirs. Let's see how this plays out, shall we? There's something you should know. Please make some noise for Mr. Jack Mallet! Let me just give you this advice. Song title, Hey Dude. Hey, dude, are you sure? Hey dude. It's so much better. Então, curtiu o trailer? Né? O filme gira mais ou menos sobre isso. É claro que a gente acaba dando um spoiler ou outro quando fala sobre o filme, mas também nada para estragar o final, para criar o teu interesse também de ir assistir. Ele ainda está em alguns cinemas, né? E daqui a pouco, você sabe, entra lá nos serviços de streaming que você pode ter a oportunidade de assistir em outras plataformas. Como eu falei ali antes, né, de passar o trailer, ele é basicamente baseado nas músicas dos Beatles. Se não fosse, né, as músicas dos Beatles, o filme seria completamente diferente, porque as músicas, nesse caso, não são só as trilhas que passam lá de fundo em alguma situação qualquer, né? Elas integram a narrativa do filme. E, Ariadne, né, você viu o filme, né? Você me contou que viu agora recentemente, a gente tinha combinado, né, de assistir e tal, eu acabei indo ver no cinema, você viu agora. E sobre a trilha, assim, você conhecia os Beatles antes de conhecer, né, uma coisa, mas gostava já antes, acaba tendo esse impacto emocional também com a trilha por causa de ser inserida desse jeito no filme? Tem. Eu já era fã dos Beatles, não aquele tipo de fã que, meu Deus, vou consumir tudo que tiver dos Beatles. Saiu camiseta nova, vou comprar. Saiu uma mixagem nova de uma música deles, eu vou ouvir. Mas eu sempre gostei muito, porque meus pais sempre gostaram, então a gente sempre ouvia em casa. E uma coisa que foi mexendo comigo, assim, eu vi algumas músicas, foi muito bacana. Foi meio nostálgico, me lembrou um pouco da minha infância, o que foi bem bacana. E não só isso, mas as referências que eles vão fazendo dos títulos das músicas deles durante o filme também é muito legal e vai mostrando justamente isso que você falou, que é como as músicas em si vão levando a narrativa da história, sem elas não teria narrativa. E não é um filme musical, ele é um filme que a música está inserida na história, né, porque é um cantor fracassado que depois de descobrir as músicas dos Beatles, ele tem sucesso, né, cantando as próprias músicas durante o filme. E você falou que te lembrou da infância, eu me lembro que também os Beatles é um pouco anterior, né, à minha infância, que meu pai gravava fitas dos Beatles para mim. Fita, né? Muita gente ainda não viu fita cassete. Pois é, não, meu era CD mesmo. Viu, assim, ela é mais novinha que eu. Meu pai gravava fita para mim, dos Beatles, para eu ouvir, então eu também tenho essa conexão emocional, né, com uma banda que ela é tão perene, né, faz sucesso ainda hoje, ainda é uma das maiores arrecadadoras de direitos autorais no mundo, né, apesar dos direitos autorais não serem mais dos próprios Beatles, né, elas são da Apple e de outras gravadoras, né, o Michael Jackson ainda antes, óbvio, de falecer, ele comprou vários direitos autorais das músicas dos Beatles, então pertencem a essas empresas, né, e mesmo assim tem toda essa, né, força. Sim. Ainda hoje, né? Inclusive tem uma fala durante o filme que eu acho que reflete muito a importância que os Beatles têm, é que em algum momento, sem dar muitos spoilers, uma pessoa fala que o mundo sem os Beatles seria um mundo pior. E eu acho que assistindo o filme, percebendo o impacto que as músicas deles tiveram na minha vida, eu concordo. Sim. Faz todo sentido. Tem impacto, né? Tem impacto. O filme parte da premissa
né, o que seria do mundo se você fosse a única pessoa que lembrasse dos Beatles, né? E daí eu me pergunto também, o que eu faria, né? Se eu fosse, no caso, o personagem e eu acordasse e de repente só eu me lembrasse das músicas dos Beatles ou de alguma outra banda que fez extremo sucesso, né? Como no filme, a narrativa, ela conta sobre a história de um músico fracassado até então, né? Eu não sou músico, então eu não sei muito bem o que eu ia fazer, porque eu não tenho talento nenhum, né? E daí entra também uma questão um pouco moral, né? Porque as pessoas não conhecem as músicas dos Beatles, então não teria problema algum ele fazer isso daí. Por outro lado, não é uma coisa muito ética. Foge bastante da questão ética e... inclusive, a gente estava conversando agora que tem uma música, que a interpretação daquela música durante o filme não me agradou muito, mas acho que ela ficou daquele jeito justamente para pontuar isso, né? Esse dilema que o personagem vive em relação a se o que ele está fazendo é certo, se o que ele está fazendo é errado e como que ele deveria proceder em relação a isso. Então, eu acho que aquela música, da forma que ela foi performada, é importante nesse sentido. Nesse caso, o que acontece, ela está mencionando a música Help, né, que é uma das músicas mais conhecidas dos Beatles, e lá pelas tantas o personagem vai cantar a música numa apresentação pública, na primeira apresentação pública dele, e ele transforma a música, né? Ele transforma a música que a gente conhece, ou mais ou menos com o ritmo que a gente conhece, em uma outra coisa. Ele faz uma coisa, um rock punk, né? Um punk rock ali em cima. E daí sim, muita gente estranhou. Eu li críticas para vir fazer o programa aqui, né? Então eu me preparo e tal, eu leio críticas de vários outros meios, né? Para poder vir aqui fazer o programa. E lá pelas tantas eu me deparei também com essa, né? Criticando um pouco o jeito que essa música foi cantada, porque ela é totalmente transformada, né? E outros críticos falando que não, que discordam, porque o jeito que ela foi cantada no programa coincide totalmente com o momento do personagem, né? Ele tá com raiva, ele tá sofrendo esse dilema, não só o dilema moral, né? O ético de estar usando as músicas dos Beatles de uma forma que não é legal, né? Legal, inclusive, não no mundo que ele vive, né? Nesse universo paralelo que ele vive, porque ninguém conhece, então não há problemas de sofrer algum processo, nem nada disso. Ninguém conhece, entre aspas, né? Porque não vou dar spoilers, mas você tem que assistir lá para saber mais sobre isso. Mas ele está também sentindo uma insatisfação pessoal também, do rumo que a vida dele tomou, uma vez que ele alcançou o que ele queria, né? O que ele achava, pelo menos, que ele queria e que seria o perfeito para ele, né? Também, então, tem essa coisa, né? Você tem um sonho e, às vezes, quando você alcança, você descobre que não é muito isso. Você percebeu isso? Sim. Eu acho aquele choque da realidade entre o que eu queria e... o sonho que a gente cria em torno disso e aquela romantização de, nossa, quando eu realizar isso vai ser maravilhoso, vai ser incrível. E, na verdade, não é. É se deparar com a realidade das coisas, né? Inclusive, aquela questão da crítica à indústria da música ficou muito clara. A forma como a agente dele tratava ele, de virar para ele, não, para mim ele é só um produto, né? Eu acho que fica muito claro isso também, que era algo que ele não tinha antes quando ele era um músico fracassado. Ele tinha um tratamento muito humano com a ex-agente dele. Então, esse choque, todas as outras situações que ele é colocado, depois que ele começa a tocar as músicas dos Beatles, acho que vai destruindo o sonho dele, mostrando como ele estava errado, aonde ele estava errado. Eu vi até uma dúbia classificação do filme, porque tinha gente classificando o filme como drama, eu vi classificado também como comédia, né? Eu acho que ele é uma comédia romântica, né? No seu geral. Ele tem períodos de drama, isso também não precisa colocar numa caixinha tão, né, certinha. Tão ele tem períodos de drama, mas eu classificaria como uma comédia romântica, né? Porque tem todo esse lado do romance dele, você falou, né, da ex-agente dele, que tinha um tratamento muito mais humano com ele do que a nova agente, que é de uma grande né, gravadora americana, tem uma mansão enorme e assim por diante, né? Tem esse conflito romântico também. A atriz que faz a agente, né, rica dele é uma atriz conhecida de comédia, né? Ela faz Saturday Night Live, então ela tem um background, um estofo prévio de trabalhar em comédia. Então ela é conhecida por fazer comédia, né? E até leva um pouco esse lado cômico ácido para o filme, né? Retratando esses agentes multimilionários, né, de gravadoras enormes que veem o artista como um produto,
somente, né? E daí isso também, de certa forma, transparece, né, no filme. Outra coisa que a gente tem que ver também é que o filme traz um artista chamado Ed Sheeran, extremamente famoso, né, conhecido mundialmente, interpretando ele mesmo. Também fazendo uma certa ironia com esse mercado, mas eu não sei se o quanto tem de Ed Sheeran mesmo no personagem e o quanto tem, né, do personagem cru, que foi criado para o filme. Afinal de contas, ele está interpretando ele mesmo, né? E daí eu me perguntei, o quanto resta de Ed Sheeran nesse personagem? Mas sabe por quê? Porque eu achei ele um tanto arrogante, né, no filme. Ele fica extremamente devastado quando ele vê que o outro, que é um músico iniciante, tem um talento maior que ele. Consegue criar músicas mais bonitas que as dele, mais tocantes, mais românticas, e ele realmente, ele fica... Tem aquela quebra do orgulho dele e aquela dificuldade em lidar com aquilo, né? Mas depois, aparentemente, eles acabam tendo um relacionamento bem melhor. Sim, porque por outro lado, acaba mostrando o lado generoso do Ed Sheeran, né, que acaba alçando, né, o Jack ao estrelato. Se não fosse o Ed Sheeran, ele não teria sido descoberto, não teria aberto os shows dele, né, e não teria acabado fazendo sucesso. Então tem esses dois lados, né, e eu acabei me perguntando, o que será que tem do próprio Ed Sheeran nessa, né, na construção do personagem. Assim, eu conheço as músicas do Ed Sheeran, né, mas eu não conheço muito a personalidade dele. Eu não vou muito, né, nos bastidores, assim, procurar. Mas eu acho que acrescentou o filme porque acaba dando essa veracidade, às vezes, de tapar buracos do roteiro, né, de talvez se perguntar, mas como que ele alcançaria essa fama, assim, de repente? Poxa, um outro artista conhecido viu ele na televisão e deu o pontapé inicial para ajudá-lo, né? Então, eu gosto que, às vezes, o roteiro tem furos, sim. Furos é quando alguma coisa não faz muito sentido e não é explicada no filme, né? Ele tem furos, sim, né? Mas esse, pelo menos, é um dos que não acontece, né? O que você achou da participação da Sheeran? Eu achei bacana e é uma forma, como você mesmo disse, é uma boa forma de fazer a história se mover mais rápido. Por mais que no comecinho ali ela é um pouco enroladinha, para você conhecer bem os personagens e o mundo em que ele tá vivendo, né? Mas a presença do Ed Sheeran faz com que a história dê um salto muito grande e muito rápido, que aparentemente era toda a ideia, ele ser descoberto como um grande músico e começar a fazer muito sucesso muito rápido. E ele acaba não tendo tempo nem de lidar com isso direito, né? Sim. É uma verdade. Uma das coisas, né, eu disse para vocês que eu classificaria o filme como uma comédia romântica, e eu li também em algumas outras críticas dizendo que eles esperavam mais profundidade no filme, né? Uma coisa não tão linear, uma coisa mais cheia de camadas, com um olhar mais profundo, uma vez que está, né, lidando com músicas icônicas, né, emblemáticas da cultura pop mundial. Mas eu também tenho que ver isso sob uma certa perspectiva, porque o filme cumpre o que ele é para fazer, né? Ele cumpre ser uma boa comédia romântica, né, com elementos de drama, com elementos, né, de tensão, às vezes, até mesmo dessa característica que a gente falou hoje, né, de conflitos emocionais e éticos internos, mas ele é uma comédia romântica, ele se presta a cumprir um bom papel como comédia romântica. Mas até eu acho que ele vai um pouquinho além, porque ele traz, por exemplo, em uma das cenas, também é um spoiler, né, um pouquinho assim, de leve, que ele mostra como estariam alguns dos Beatles, ou pelo menos um deles, né, daí não vou falar qual é, se os Beatles não tivessem existido, né, porque as pessoas ainda existem, né, o John Lennon, o Paul McCartney, né, ainda existem, mas na narrativa eles não fizeram sucesso, né, e cada um seguiu o seu caminho. E eu acho que esse tipo de perspectiva que foi mostrada no filme acaba, né, arranhando pelo menos superfícies de outras camadas um pouco mais profundas, né, que não é só a historinha de amor ou a historinha de tentar alcançar o sucesso e daí alcançar de certa forma, né, e talvez ver que não era bem aquilo que queria, né, eu não posso contar o final, mas ele vai mais ou menos por aí. E eu acho que esse tipo de perspectiva de, né, esses conflitos internos, essas outras coisas que são mostradas além da própria relação romântica, né, e das saudades que ele tem, né, do seu par romântico e tal, acabam dando uma certa profundidade para o filme. O que você achou, né, dessas características e desses pontos, como ele encontrar um Beatle que, né, não fez sucesso, né, e aí por diante? Eu achei bem importante, até porque constrói toda essa narrativa de
ele teve uma vida boa, apesar de não ter sido super famoso, né? Ele se sentiu realizado, ele se sentiu que ele encontrou o que ele tinha para fazer na vida, por mais que não seja o que a gente esperava que ele fizesse. Então, eu achei muito bacana, mas particularmente eu esperava que não tivesse a parte romântica no filme. Eu achei que eles iam ficar tipo, somos amigos, beleza, sou sua gente. Eu realmente estava esperando por isso. São as expectativas criadas diferentes, né? Eu achei, pelo menos, que o par romântico teria muito sentido na história, né? Porque é um dos motivos que faz ele pensar sobre o preço da fama, né? Então, eu acho que ajuda, sim, a ter essa construção na história. Então a gente vai, concluindo agora a nossa opinião sobre o Yesterday. É um filme que eu recomendo, basicamente, os filmes que eu trago aqui para falar para vocês, ou as séries, são séries e filmes que eu recomendo, porque eu gostei, eu tenho alguma coisa interessante a se falar sobre ela, mas também, como de costume, eu peço também para o meu convidado trazer uma série para indicar, um filme para indicar para vocês, não necessariamente que a gente vai falar aqui no programa, mas também fica com uma dica, para você que às vezes fica lá navegando, sem achar muito o que fazer e acaba mais tempo, como eu, muitas vezes mais tempo escolhendo o que assistir do que assistindo realmente lá o que vai ver, Por isso que eu acho que é legal essas dicas de quem já assistiu uma série. E a Ariadne trouxe uma série chamada The Crown, que passa no Netflix, correto? Tem na Netflix, é uma produção da Netflix, sobre a história da Rainha Elizabeth. Então começa desde do falecimento do pai dela, desde um pouco antes, e conta toda a trajetória dela até ela chegar a ser rainha e um pouco mais velha. Inclusive a nova temporada é sobre ela já mais velha, tem essa distância temporal ali entre a segunda e a terceira temporada. Então é bem bacana. Tem os flashbacks da infância dela, do convívio dela com o pai e tudo mais. É bem interessante. Como a Ariadne falou, são 3 temporadas. E é legal essas dicas também, porque eu ainda não assisti. Então, nossos convidados podem trazer coisas que eu mesmo não tenha assistido e me interesse em ver. The Crown está lá na minha lista já de coisas a assistir, e a minha recomendação de hoje é de um filme chamado A Vida Invisível, que é um filme brasileiro com uma participação muito especial da Fernanda Montenegro. Ela acaba aparecendo por 15 minutos do filme, mas é um ponto importante durante o filme. Ela tem um peso na história extremamente importante. E a história de A Vida Invisível conta uma narrativa que se passa no Rio de Janeiro, na década de 1940. Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é a sua irmã mais velha e o oposto do seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos. Guida decide fugir de casa com o namorado, e pense lá, na década de 50, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo que precisa lidar com as opressões de um casamento sem amor. E digo um pouquinho mais ainda, o filme se trata de tudo isso e principalmente da separação involuntária e do distanciamento involuntário dessas duas irmãs que se amam e se prezam muito. O filme, A Vida Invisível, está nos cinemas agora, se você está nos assistindo em Curitiba, não pela internet de outros lugares, você consegue ver em cinemas da sua região, mesmo na região metropolitana de Curitiba, está em cartaz, mas como é tudo tão pertinho, eu recomendo enormemente assistir o filme no Cine Passeio, aqui em Curitiba, como eu disse, mesmo que você more na região metropolitana, é de fácil acesso, é ali no centro, na Rua Riachuelo, procure lá por Cine Passeio, que é uma dessas retomadas do cinema de rua. Então ele tem alguns filmes especiais passando, alguns outros filmes de mais mainstream, que são para o grande público, mas o local é muito legal. Eles dão cursos, oficinas relacionadas a audiovisual, tem um café muito legal para você conhecer e é uma iniciativa que não são desses bons conglomerados de cinema que tem nos shoppings, até para você fazer um programa um pouco diferente. E A Vida Invisível está passando lá no Cine Passeio. É uma dica, claro que você pode escolher o cinema melhor para ir assistir e também, por que não, prestigiar as produções boas do cinema nacional. Essas foram as nossas dicas de série, de filmes de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que também estimule vocês a procurarem, além do filme tema de hoje, que foi
o Yesterday, e que vocês tenham gostado do programa de hoje e que tenham, né, acompanhado os nossos programas que a gente sempre vai trazer. Dicas de filmes, dicas de série e comentários mais aprofundados sobre o que a gente assistiu e sempre com uma convidada aqui. Por isso eu agradeço mais uma vez a Ariadne por ter participado do programa de hoje e eu espero você no próximo Tela Mix. Até a próxima. Tchau, tchau. State